Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Cine Catálogo, mais uma semana aqui na companhia dos meus amigos. Como o senhor está, Gus? Tudo bem por aí? Beleza, mano? Eu acho que pra entrar no clima aqui do filme tem que todo mundo se odiar hoje, entendeu? Hoje vai ser Assim, gritaria, discussão, bagunça. odeio todo mundo aqui nessa cal, inclusive o Raoni, que tá aí mutado, mas ele sabe. Escutando. É isso aí. Participação especial hoje do nosso amigo Raoni, que chegou nos últimos 10 minutos de filme e tá com o microfone mutado ali, mas ele tá aqui, tá ligado? Ele tá entre nós. E você, Caião, como é que você tá? Tudo certo aí? Eu queria, primeiramente, olá público aí que tá nos escutando. E, tô bem, da hora. É um filme aí, como eu sempre falo, né? Um dos filmes aí que a gente já assistiu. É. Vamos ver como é que é. Eu também odeio todos vocês, mano. É isso. Cara, eu juro que quando você falou primeiramente, eu achei que você ia fazer um agradecimento a Deus, assim, alguma coisa, mas tudo bem. Não dá pra eu ser tão... Mas o agradecimento a Deus, ele tá sempre implícito aqui, entendeu? Isso aqui é um podcast cristão. Achei que Claro, você claro. soubesse. Pô, mano, só por causa disso aí eu já te odeio. Pela família. Pela família, moral e os bons costumes, né? É. Claro, pátria e família. Isso aí. Bom, hoje nós assistimos a If I Had Legs, I'd Kick You, de 2025. Também conhecido como Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria. E foi uma experiência bem interessante, né? Alguém quer trazer sinopse aí dessa bela obra? Se quiser eu trago, eu tô com ela aberta aqui, inclusive. Você traz? Vai aí. Vai então. Sobre o que é esse filme, né? É um filme americano. A gente tava até brincando, né? Uma comédia dramática, assim. Então, em âmbitos, assim, muito, né? Distantes, mas ainda assim muito próximos. Eu acho que tudo que é drama pode ser também um pouquinho engraçado. O filminho, né? De 2025, tá aí no Oscar, né? Aliás, esse episódio é um episódio especial do Oscar, né? Então a gente tá aí fazendo essa seleção de filmes um pouco mais, né? Que estão ali, né? No prêmio. E é um filme de 2025, né? Um filme da A24. Mais uma vez, né? Os caras tá aí, enfim. É um filme que vai acompanhar a Linda, né? Ela é uma psicoterapeuta que se vê sobrecarregada, né? Ali dos fardos de ser mãe, dos fardos de ser da própria profissão também, né? Do fardo de ser uma esposa à distância, né? Não sei se eu posso dizer dessa forma, assim, né? Mas eu acho que o ponto que torna tudo mais difícil para ela, né? Que descarrilha, vamos dizer assim, todo o drama do filme, também a parte da comédia, mas principalmente a parte do drama é que a porta do teto do apartamento dela desaba por causa da inundação. E ela e a filha, que precisa de cuidados médicos mais especializados, né? Mais cuidadosos, assim, vamos dizer, né? A filha tem um distúrbio alimentar e aí ela precisa desses cuidados, a sonda, o recipiente, né? Ali que a máquina que faz a infusão dos alimentos precisa ser recarregado o tempo inteiro. Assim, eu poderia fazer vários disclaimers médicos aqui, não vou fazer, tá? Por respeito à diretora do filme, mas tem muita coisa errada aí, pai. Então, vamos ser sinceros. Enfim. E ela vive esse dilema aí, né? De cobranças o tempo inteiro, e o filme faz isso excelentemente bem, assim, eu acho. Vamos ver a opinião dos rapazes aí, mas basicamente o filme é isso. A gente vai acompanhar esse drama materno, vamos dizer assim, né? O drama de uma mãe, mas também o drama de uma psicoterapeuta que por muitas vezes se vê nos seus pacientes, mas também se vê como objeto de desejo dos seus pacientes.
Aí é isso, né? A filha dela frequenta esse programa num hospital dia, que eles falam, né? Então a paciente passa o dia dentro da hospitalidade ali e de noite ela fica em casa, né? Então de dia ela fica ali acompanhada pela equipe médica e de noite ela fica sob os cuidados da nossa querida Linda. Basicamente o filme vai girar em torno disso. Boa, perfeito, paizão. É um filme que tem uma base da história até que teoricamente simples, né? Você tá acompanhando esse indivíduo à beira do colapso, isso já tá bem colocado desde o começo do filme, né? Toda essa situação, filha, o marido distante, o trabalho e tal. Mas aí a grande parada, acho que é como o filme vai transmitir esse sentimento dela, né? Essa coisa ruim, esse sufocamento através da história, né? Das câmeras, das coisas que ele vai mostrando. Então eu acho que é um filme que tem uma base de história que até que não vai pra muito lugar, né? Tipo, você não vai terminar o filme muito longe de onde você começou, mas você vai ficando mais envolvido ali na maluquice, né? Você vai entrando mais ainda na loucura dela ali, na parada ficando mais pesada e mais pesada. E aí, Caião, o que você achou? Como é que foi essa experiência cinematográfica pra você? Claro. O que achou? Fala aí. Parça, que cachorro o quê? Sou cachorro não. Tem que completar Sim. todas as... não tem mistério. Tem que completar. Parça, que nem vocês falaram. Eu acho que, tipo assim, a diretora fez um bom trabalho em te passar todas as emoções que tem. Se bem que só tem uma só, que é o ódio. Então, você fica com ódio de todo mundo e estressado também, junto com a personagem. Eu achei isso muito interessante. Mesmo que não seja o ideal pra mim, mas é bem interessante a forma como ela faz isso. Eu acho que a atriz que faz a Linda, ela foi indicada, né, ao Oscar, então Isso. acho que é uma indicação merecida, porque ela consegue, mais do que a direção conseguir passar as emoções, é muito importante que o ator consiga fazer isso, e ela consegue fazer isso muito bem. Voltar de novo, a direção fenomenal, cara. Muito boa mesmo, de verdade. Eles usam muitos artifícios para fazer você se colocar nessa situação que a Linda se encontra, tipo, o uso dos planos fechados, né, na cara dela é muito bom para isso, para essa tensão, para a todo momento você entender. E, mano, o som da máquina constante, aquele bip, tá ligado? Muitas vezes você vai escutando isso e até mesmo tem aquela cena do yoga, a respiração dela tava num contratempo dos bips para te deixar mais tenso ainda. Eu acho essa uma escolha artística muito interessante, muito da hora. E, pô, é isso, né? Todo mundo é desgraçado nesse filme. Então é isso. Além da Linda também ser uma pessoa bem desgraçada da cabeça, eu acho legal como o filme não foge disso, tá ligado? Tipo, tudo bem, ela tá sofrendo, mas ainda assim ela faz coisas bem egoístas ao mesmo tempo. São pequenas ações assim egoístas, ou até ações mais graves, né? Tipo aquele bagulho de deixar o James cair e só ligar pra ambulância e tipo, pô, abandonar ele e falar, né, quando ele vai questionar ela do porquê ela fez isso, ela falou, pô, eu chamei a ambulância pra você, tá bom? Uma coisa que eu falei. E eu acho legal como o filme não foge disso. Boa. Até um parênteses, né, que a gente tá desde o começo brincando com isso de todo mundo se odiar aqui, mas é que essa é uma parada que a gente chamou atenção pra gente no filme, é que o filme ele não tem um diálogo entre dois personagens que não termine em confusão, assim, tipo, ninguém consegue se comunicar sem se agredir, tá ligado? E eu acho que essa é uma parada que eu gostei bastante no filme, assim, né, pensando no título dele, né, do If I Had Legs I'd Kick You, que é a parada desse ódio, dessa raiva que existe,
que não tem canalização, né? Que, tipo, ela vem antes da possibilidade de descarregar, né? Tipo, eu quero te chutar mesmo não tendo perna, né? Então, assim, eu acho que o título encaixa muito bem no filme, porque a sensação que dá em relação à raiva, especialmente da Linda, né? É isso, né? Porque é uma raiva que tá sempre ali em contextos que ela não tem o que fazer com essa raiva. Porque, seja em relação ao apartamento, a casa lá, que ela não pode resolver, ela precisa da parada do dono do imóvel, com a filha dela, ela não tem muito o que fazer, porque, tipo, por mais que ela sinta raiva na situação, é uma questão médica, ela não pode fazer nenhum milagre. Com o marido, aparentemente, acho que essa é a parte que talvez fique um pouco mais fraca, mas o marido aparentemente não tem como estar ali mesmo, ele precisa trabalhar fora. Então você vê que com os pacientes dela da terapia, ela também não pode só, tipo assim, faz isso e acabou. Ou então dá uma coisa mais ordenada, né? Então, tipo, eu acho que esse sentimento é muito poderoso no filme, que é a ideia de ter uma coisa ali que é uma raiva que vai crescendo e vai aumentando e não tem onde descarregar, não tem o que fazer com essa porra, né? Então é esse sentimento de impotência mesmo perante a vida, né? Uma certa... tem uma frustração, assim, né? E daí saindo desse gancho especificamente e puxando para um outro lado também, que é um comentário que acredito que teria seria mais forte aqui no podcast também com uma presença feminina, mas é a própria questão da cobrança da maternidade, né? Uma coisa que eu percebi muito é como o peso, né, dela ser a mãe e das mães no geral é muito maior. Isso é uma coisa que acontece na nossa vida, não é só no filme, né? Mas assim, o pai, ele tá longe, né? Ele não tem essa mesma... Por mais que ele se mostre como um ser preocupado, e ali no fim ele aparece até de uma forma meio heróica, né? Como se ele estivesse aparecendo pra salvar, pra resolver tudo. Mas ele não tá ali no meio da crise, né? Tipo, não, ele não tá o tempo todo, né? Quem aguenta ali o tranco mesmo é a mãe, né? Então acho que o filme ele faz um comentário até que... eu falo até discreto sobre isso, ele não fica batendo tanto nessa tecla, mas fica muito aparente que essa posição da mulher, mãe, enquanto um indivíduo que tem que ser perfeito, assim, que tem que ter paz, que tem que saber controlar todas as situações, ter resposta pra tudo. E que e também nesse sentido que eu falei antes, não tem onde colocar a raiva, não pode sentir raiva até, né? Porque é uma coisa natural da maternidade. Enquanto a sociedade, ele até achei engraçado aquela hora que tem alguns diálogos assim no filme, mas o que me chamou mais atenção é quando o policial vem buscar o bebê lá da Caroline lá. Aí o policial ele faz um comentário assim, tipo, isso é mais comum do que você acha. Várias mães fazem isso e tal. E que é uma coisa tipo assim, porra, mãe é tudo assim, mãe tá nem aí, né? Tipo, como se fosse uma coisa. Pode ser uma coisa que se repita, né? Mas é um julgamento social muito grande sobre essa situação, né? Então eu achei que o filme ele tem bastante nuances, assim, desses comentários sociais, dessas relações, dessas assimetrias, né, na percepção dos papéis. E tem muita coisa mais aí, tem coisa inclusive que eu não entendi muito bem a utilidade no roteiro, mas a gente já chega lá. Mais algum comentário nesse sentido, assim, que vocês sentiram? Eu vi tudo isso mesmo, essa construção da personagem, né? E uma personagem que, por mais que tenha, não seja uma mãe solteira, né? Eu acho que ela passa por tudo que uma mãe solteira passa. Então, tipo, a ausência do marido, eu acho que ela tem como função dentro do roteiro mostrar isso. Não é um marido, tá? Então, tipo assim, não é como se o papel do homem fosse fundamental na criação de uma criança. Ele porque naturalmente deveria ser. Mas ele não é extremamente necessário se a gente tiver a porra de uma rede de apoio, tá ligado? Então, tipo assim, durante todo o filme, eu fiquei pensando assim, essa mulher não tem família? Tipo, ela não tem uma pessoinha, assim, pra ajudar ela? Tipo, ela não tem um ser humano poder chegar lá e tipo assim, e você vê que, tipo, ela não quer que alguém pegue os fardos dela, né? Ela só quer que alguém diga pra ela o que ela tem que fazer. Mas não diga pra ela o que ela tem que fazer no sentido de, tipo assim, eu preciso que alguém me ordene, né? Apesar de, tipo assim, é engraçado a gente pensar nesse paralelo, né? A gente ter uma figura paterna que é militar. Assim,
Pode existir um paralelo aí, mas eu acho que não é esse exatamente o paralelo que o filme tenta traçar. Eu acho que ela não quer uma pessoa que ordene ela, mas ela quer que alguém ordene os pensamentos dela. Entendeu? Porque às vezes quando você tá nesse ambiente e nessa construção de pensamentos que não são ilusórios, né? Mas eles são repetitivos, são meio que uma estereotipia dos pensamentos e que são pensamentos encavalados, que a gente chama. Então, quando a gente fala que o paciente. Pô, caralho, trazendo a palavra paciente, esquece. É, quando a gente, Toma. quando a gente fala do personagem e que tem esse tipo de pensamento e que ele não consegue concluir os próprios raciocínios, então ele está sempre puxando e um pensamento em cima do outro, mas eles não deixam de ter correlação entre si, né? Existe um curso lógico do pensamento, mas não existe um curso racional ou que você consiga enxergar o meio, o início, o começo e o fim desse pensamento, né? A gente entende que ele não tem uma alteração na sua forma, mas sim uma alteração no seu curso. Então, a gente percebe esse comportamento, né, da Linda durante todo o filme. Os closes da câmera dão a entender isso o tempo inteiro. O filme não quer que a gente entenda o contexto por todo, porque pro andar da história isso não importa. E é isso, tipo, eu acho que você percebe também, né, depois que o marido chega, o filme passa a ter um outro. O filme não acaba, né? Vamos deixar isso claro. O filme, o filme não perde o ritmo dele de ser as coisas sempre muito intensas e muito explosivas, mas o filme ele tenta te passar a visão de que, beleza, ela tem uma rede de apoio e o problema é que foi o estopim para ela estar nessa vertiginosa para baixo, assim, de degradação do próprio ser, da consciência, né? O teto ter sido resolvido, né? O problema do teto foi resolvido e ali, a partir dali, o filme passa a ter outro andar, né? Aí a gente para de olhar os problemas da Linda como um personagem que é apenas mero observador da própria situação e a gente passa a observar a Linda como um personagem que possui agora problemas internos e problemas que são gravíssimos decorrentes de tudo que aconteceu durante o filme, né? Pô, cara, eu achei que o filme fez isso de forma excelente. A atuação acho que é Rose Byrne. Rose Byrne é muito bom. Ela consegue exprimir toda essa sensação de sufocamento, essa sensação de você poder enxergar uma mãe que está em seu limite, né? Que não consegue mais conciliar nada com nada. Mas eu também acho que ela conseguiu exprimir bem uma mãe que, na verdade, não é que ela não consiga lidar com aquelas coisas, né? A questão é que eu tava pensando isso durante o filme, até esqueci de comentar com vocês. Eu não acho que a Linda, ela não consiga lidar com aquelas situações. Eu não acho que a Linda não consiga não cuidar da filha dela, eu não acho que a Linda não consiga lidar com os pacientes dela. A questão da Linda é que eu acho é a culpa, é o sentimento de culpa. E é um sentimento de culpa que é muito anterior a todos os acontecimentos do filme, né, que a gente consegue enxergar. Mas começa justamente com os problemas da filha, porque ela se culpa o tempo inteiro por isso. E ela se culpa tanto que ela sabota o tratamento da própria filha. Então, tipo assim, eu não consigo achar um motivo racional pelo qual eu tenho culpa dessa situação, então eu vou forjar a porra do motivo. Então eu vou passar a ser relapso com o tratamento, eu vou faltar nas reuniões de família, eu vou fazer tudo errado. Eu vou projetar, eu vou fazer transferência e contra-transferência com os meus pacientes. Eu vou virar para minha paciente e vou falar com ela de uma forma tão pessoal que vai parecer que eu estou falando comigo. Entendeu? Então assim,
O filme, eu acho que ele tenta passar essa ideia, mas a Cris, ela consegue exprimir essa ideia e trazer ela muito mais à tona com a atuação dela. Então, assim, eu achei excelente nesse ponto, assim. É isso que eu queria Perfeito. falar. Essa coisa da culpa também fica bem evidente, né? Quando ela traz ali a informação do aborto que ela fez, né? Fica bem essa coisa, tipo, puta, será que eu abortei a criança certa, né? Tem umas... Sempre recorre a um humor meio duvidoso o filme, né? Mas aí, até essa coisa do humor, que eu ia falar também, e tentando amarrar um pouco com o que você falou da questão do buraco na casa, eu acho que esse é o grande ponto, assim, né? Um indivíduo que tá evitando a si mesmo, né? Evitando a própria dor, assim, que tá fugindo do centro do conflito, né? E eu acho que esse buraco na casa, ele funciona um pouco como esse vazio dela, né? Esse lugar dentro dela que explodiu, que é um problema que precisa ser resolvido. E, e ela tá sempre evitando, tá sempre fora disso, buscando outras, não tá erodindo, né? Vai aumentando o tamanho do buraco, mas você não lida com ele diretamente, você espera que alguma coisa aconteça pra resolver. E daí eu acho que encaixa bem nessa ideia de, tipo, depois que resolve a questão do buraco na casa, né? Quando o marido aparece, aí ela começa a encarar todo o resto da realidade, né? Tipo, até ali a ideia de arrancar a sonda da filha parecia uma coisa meio mágica, meio maluca, mas ela fez ali. Depois, quando ela volta lá, depois de ter fechado esse buraco, aí, fechado o buraco da casa, no caso, né? Ela já, quando tá na porta, ela já percebe que, tipo, puta, caralho, o que eu tô fazendo, né? Então eu acho que é um. E o filme também brinca com isso no sentido da maluquice, né? Algumas cenas você acha que ela tá meio doidona, tem uma parte lá que ela tá realmente chapada e na outra é só a mente dela confusa com tanta coisa, e você entra nesse ponto de vista dela e em alguns momentos você não sabe dizer também o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, né? Mesmo essa cena final aí, toda essa puxada final com ela tirando a sonda, o marido aparecendo, até um determinado ponto eu falei, mano, isso aqui não tá acontecendo, ela tá maluca das ideias, né? Então o filme ele tem essa coisa, mas especialmente sobre a culpa eu gostei bastante do comentário, porque me pareceu isso também, assim, através da atuação, mas na história também, essa ideia de alguém que tem as coisas até que teoricamente sobre controle, não tem nada muito fora ali, mas meio queria que as coisas fossem diferentes e tá presa naquela realidade ali, né? Tá presa daquela forma porque tem o outro, né? Não é só ela, né? Às vezes ela até sabe o que ela quer fazer, mas ela depende do outro, depende do psicólogo, depende do marido, né? Então depende do dono da casa. Então um indivíduo que está condicionado, todas as suas pulsões condicionadas ao local onde ela se inseriu, né? Então aí eu acho que dá uma base foda psicanalítica para discutir. Pena que a gente ainda não tem psicanalistas aqui. Cadê os psicanalistas de plantão? Mas acho que a gente dá conta de discutir alguns desses pontos aqui. Mano, Deu conta até de discutir umas coisas. um bagulho interessante também que eu queria puxar de novo. Essa parada que o Gus falou dela parecer que ela tá falando com ela mesma, porque a Caroline, essencialmente, ela tá vivendo a mesma coisa que ela, né, mano? E Sim. é o mesmo. É bem isso que o Gus falou, mesmo. Que é tipo, eu quero alguém que ordene os meus pensamentos, mas. Né, que me ordene, mas não dessa forma, de outro jeito. E é basicamente isso que a Caroline tá querendo, né, que a Linda faça com ela. E tem toda essa parada também do tipo, você não entende o que eu tô passando, né, que a Linda sempre fala, e aí a Caroline, ela fala, não, você não entende o que eu tô passando, e aí faz ela passar um pouco do que ela tá passando pra ela entender. Pô, é bem interessante, mano. Achei bem interessante isso, mano. Eu Uhum. não esperava que eu ia achar tão interessante assim. Um outro comentário psicanalítico aqui, que eu tava ouvindo um podcast ontem que tem a Anna Sui, né? Daquela. Momento esquerdomacho. Tem o livro A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. E ela tava falando justamente dessa questão da relação com o outro, né? Que, tipo assim, a primeira coisa pra você conseguir se apaixonar pelo outro ou amar o outro é você identificar que ele é o outro, que ele não é o eu, né? Só que a partir do momento que você começa a se relacionar com o outro, você de certa forma quer que o outro seja o eu. Então você passa a destruir o outro, né? Você quer que ele seja mais você, no caso, né?
E daí eu vejo essa ideia, assim, também dentro do filme, e puxando um pouco o que o Gus falou da culpa, assim, né? Essa ideia de, tipo assim, o objeto que é amado acaba também sendo o objeto que é a projeção do ódio, né? E daí na figura da filha, que é tipo assim, eu amo esse ser, eu preciso protegê-lo, mas existe tanta essa vontade de que ele não seja o outro, né? De que ele meio que volte ao ventre, que ele seja uma parte integrante de mim, que eu preciso destruí-lo também, né? E aí eu acho que é essa ideia, assim, de um ódio muito, um ódio, uma raiva muito ligada ao amor, assim, né? Tipo, essa coisa, essa coexistência dos dois ser meio perturbadora, assim, né? Enfim, foi só uma ideia que me passou na cabeça. Mais comentários sobre o filme? Mais alguma coisa que chamou a atenção? Acho que a gente pode falar um pouco dos personagens que apareceram ali, né? Que ficaram. Não sei se eu. Acho que isso foi a coisa que eu não sei se eu entendi tudo, assim, do filme. Sim, essa questão dos personagens eu também não entendo muito, sabe? Eu acho que a maioria dos personagens eles são pra tapar buraco de roteiro, assim. Na minha humilde opinião, sabe? Mas eu não sei se eu acho que isso é algo essencialmente ruim pro filme. Uhum. Tipo assim, eu entendo por que isso foi feito e eu entendo que foi feito para, com certeza, e sem sombra de dúvidas, conseguir evoluir e dar base para a gente evoluir e entender mais a Linda, né? Assim, por exemplo, o personagem do A$AP Rocky. O que ele tá fazendo ali? Tipo assim, Isso. eu não enxergo ele como sendo nada essencial pro desenvolvimento da história em si, né? Talvez pro desenvolvimento da personagem em algum momento. Talvez. Não acho que seja. Ele eu também não consegui sacar muito, não, qual que é que ele movimentou, assim, na narrativa. Também não sei se eu peguei muito, não. Eu acho que ele tava devendo tava devendo um favor E pra ele é o que... ele é o que mais É o que eu aparece, falei. assim, né? Sim. Então, eu acho que ele só tá ali realmente pra tampar um buraco e pra, pô, acho que evidenciar algum comportamento dela. Mas, pô, é porque também se não tem esses personagens, assim, alguns desses personagens, o filme iria ser quase que uma, assim, não que isso seja ruim também. Eu acho que seria interessante. Seria só a Linda fazendo as coisas pela filha e uma introspecção absurda, tá ligado? Que ia ser. Aí ia exigir muito mais da atriz pra expressar essas coisas, tá ligado? Então tem que ter esses personagens, senão... Eu concordo com você, Caio. Assim, eu concordo que é necessário a existência desses personagens, assim, e eu consigo entender porque cada personagem tá ali. Todos os pacientes dela, eu entendo por que eles estão ali. Eles estão para trazer um desenvolvimento para personagem, para a gente ver esse negócio da transferência, da contra-transferência, né? Que é um conceito da terapia, de uma das linhas de pensamento da terapia, né? Só que assim, o personagem do A$AP Rocky, eu não vejo o porquê dele estar ali, tá ligado? E outro personagem também que eu não entendo é a emozinha lá que simplesmente se recusa a vender bebidas alcoólicas, assim. Eles, assim, em específico, eu não sei se eu tenho algo contra eles, mas assim, eu não entendo por que que eles estão ali. A emo, ela tem um propósito, que é pra deixar quem tá assistindo puto. É o único propósito dela. É você e a Linda, vocês ficam putos com ela. É isso. Cara, uma coisa que talvez o personagem do A$AP Rocky tenha uma pegada assim, eu acho que ele, entre os personagens, é o que menos suscita conflito pra Linda, assim, né? Tipo, eu acho que é o menos invasivo, né? Tipo, é quem ela deixa se aproximar um pouco mais, né? Eu acho que ele tem essa função, querendo ou não, até um pouco de pausa, assim. Pausa no sentido até humorístico, assim. Dá uma respirada, tá ligado? Ele entra, dá talvez um outro tomzinho pro filme, mas assim, eu tô tirando leite de pedra aqui, não sei se eu enxerguei exatamente isso. Eu tô só tentando pensar uma coisa meio como
um contraponto aos outros personagens, né? Como se fosse essa outra figura, assim, que representa um contraponto mesmo a ela, né? A esse mundo dela. Mas eu acho que, assim, é que o filme ele coloca alguns personagens também pra mostrar essa função dela de terapeuta, né? Eu achei interessante até o carinha esquisito lá que é apaixonado por ela, o paciente, porque acaba sendo um espelho lá pra ela, meio apaixonada pelo terapeuta dela, né? Senti que tinha mais essa função, assim, fazer esse espelho. Mas aí tem a outra paciente lá também, que fala uns bagulho de geração Z lá, meio riquinha e tal. Mas não aparece muito também, né? Bem, Não, bem apareceu rapidão. uma vez só. Tipo, É. Não, ela aparece 2 vezes. não, eu acho que nem duas, mano. Acho que ela aparece uma vez só mesmo. Ela aparece, eu acho que ela aparece duas, que ela aparece no final ali e É. ela tá moscando completamente, mas tem uma outra parte antes que ela aparece bem rapidinho também, mas não é muito. Que no começo ela fala das É, luvas lá. mas eu não lembro dela depois dessa É. cena. Ela aparece depois. Sabe que eu gostei dessa, assim, um pouquinho dessa coisa da dinâmica da terapia, assim, de ver ela atendendo, assim, mano, eu achei isso uma coisa legal, assim, que divertido, tipo, ver os esquisitos que ela atende, né? Tô pensando, nossa, será que o meu psicólogo me vê assim também? Sacanagem. Eu espero que não, mano. Mano, e é legal. Sinceramente. Um bagulho legal do filme também é você comparar esse modo como ela atende os próprios pacientes e como ela é atendida também, tá ligado? Uhum. É bem interessante. Eu gostei de ver. Porque, tipo assim, ela tem uns comportamentos muito parecidos com os dos próprios pacientes. E ela meio que não percebe, tá ligado? E aí o Conan, né, que é o psicólogo dela, ele não tem nome, eu vou chamar de Conan, não tem jeito. Uhum. E ele fica dando uns chega para lá nela, tipo, acorda pra vida, tá ligado? Fica dando umas alfinetadas nela e ela meio que age igual aos pacientes mesmo. Tipo, ela não se liga no que tá acontecendo. Engraçado. Essa relação dela com o terapeuta é bem interessante, assim, né? Mais uma vez, eu acho que se tivesse alguém da área aí ia poder falar mais. Mas ela questiona muito nele essa coisa dele saber das coisas, né? Que, tipo, isso é uma posição que eu acho que quem faz terapia não costuma, possivelmente, né? Não tem nenhum recorte disso pra falar. Mas ela tá o tempo todo questionando, assim, a capacidade dele fazer alguma coisa, né? Tipo, e isso meio que tira o psicólogo exatamente do lugar dele, né? Porque eu acho que um dos pressupostos pra você buscar alguém desse jeito é supor que a pessoa consegue te ajudar, né? Então eu acho bem rica essa discussão dos dois. E aí tem toda a parada da transferência também, a agressividade, né? Eu acho que acaba que essa relação com o terapeuta acaba sendo um microcosmo de todo o resto, né? Do que tá acontecendo. E faz sentido, né? Faz sentido, porque é justamente o drama que a personagem tá vivendo, esse questionamento sobre quem pode resolver os problemas dela. Eu achei bem amarradinho, assim, achei bem legal. É isso. É isso. Maravilha. Podemos ir de notas? Sim, Autorizado? Bora. estamos Maravilha. autorizados. Então vamos para esse momento lindo, maravilhoso, incrível do programa. Cara, assim, eu tô com bastante dificuldade de pontuar aqui, pra variar, né? Eu não nego que eu gostei bastante do filme, eu achei ele intrigante, achei que ele me segurou quase a duração dele inteira, assim, eu fiquei muito interessado em ver o que ia acontecer. Eu acho que eu me decepcionei um pouco com a sequência final, assim, eu acho que me deu um ar meio... Eu posso dizer, eu sei que o filme ele não queria oferecer uma catarse nem uma resolução do problema, assim, eu sei que tava dentro do escopo dele, mas eu pensei que no final ele foi pra um lugar muito negativo, assim, tipo, muito... sei lá também, se eu não tô querendo cobrar coisas, finais felizes, né? Mas, sei lá, de alguma forma esse final ele me deu uma balançada, assim, parece que foi pra um lugar muito existencialista, assim, muito bad vibe, sabe? Finalista. Eu senti que isso fugiu um pouco, assim. Eu achei que ele tava vindo numa vibe bem psicanalítica, bem essa coisa, e aí o final ele trouxe esse negócio, né? Então acho que especialmente por causa disso eu gostei um pouco menos, mas ainda assim eu gostei de todas as propostas dele, gostei das atuações, gostei da vibe, ele vai pra uns lugares muito loucos, meio terror, meio comédia, meio drama. Então assim,
eu quero dar de coração 4 estrelas pra esse filme, mas é capaz de eu fechar no 3,5. Então, aí deixo pra vocês. Mano, posso ir? Dale, Caião. Falar Dale. rapidão. Cara, é bem o que você falou. É que pra mim, mano, de verdade, mano, o comportamento de todo mundo me fez. Assim, eu sei que é isso que o filme tá querendo passar, mas aí me irritou, tá ligado? Que todo mundo é odioso. Assim, eu particularmente não consegui me relacionar muito bem com ninguém. A Linda que é a protagonista, beleza. O filme ele te faz, né, se relacionar com ela, porque ela é quem aparece mais. E aí, pô, por isso eu gostei muito da atuação da atriz, tá ligado? Eu gostei muito dela. E aí, isso pra mim. Não sei, eu não quero falar isso porque não é bem assim, mas eu senti que a nota que eu vou dar é muito pela atuação dela, não pelo filme como um todo, tá ligado? Porque eu senti muito isso também, que o filme ele tava indo num caminho muito interessante pra no final fazer uma curva. E, assim, tudo bem que não era a curva que eu esperava, mas mesmo assim eu acho que foi uma curva muito brusca, tá ligado? Eu achei. Então eu vou ficar entre 3 e 3,5. Eu não me Boa. decidi, mas eu acho que é muito por causa da atuação da Rose Byrne. Aliás, um comentário que acabou passando aqui é... Que criança chata, né? Puta que pariu. É, Só aparece no final do filme a cara exatamente. dela, mas que criança insuportável, mano. Meu Deus do céu. Exatamente. Pode... Exatamente. Essa criança aí é um dos motivos, inclusive, da nota, tá? Queria falar nada E a gente também não falou do hamster morto, né? Vou fazer uma aspas depois do Gugas dar a nota. Eu acho que foi um dos poucos momentos de comédia do filme, assim. Por incrível que pareça, né? de comédia de verdade, comédia assim. Assim, nossa. Cara, como é que era aquele filme que tem uns efeitos práticos, assim, totalmente... Comédia pastelão, tipo, cara, parece. tipo assim... tipo, como é que é aquele Todo Mundo em Pânico? É tipo isso, tá ligado? É pastelão nesse nível, assim. Assim, o hamster foi atropelado, parecia que, sei lá, os caras compraram um Brent da mesma cor do hamster e botou lá, filmou lá o carro passando por cima. Cara, foi totalmente pastelão, mas foi engraçado. Assim, Eu não ficaria surpreso se eles tivessem explodido um hamster de verdade pra fazer assim. seria do caralho. Amor à arte, né? Então, assim, cinema, como diria o nosso velho. Né? Tem jeito. Enfim. Cara, eu vou botar aí com os relatores. Eu acho que é um filme bom. É um filme que, né, tem uma história a se contar, mas é que eu acho que é tudo muito conveniente para que a gente chegue nesse ponto, sabe? É todo mundo muito filha da puta, assim. Mas muito filha da puta. Que faz você ter raiva dessas pessoas. Você não consegue entender, você não consegue ver um outro lado da moeda. Não. As pessoas estão sendo filhas da puta de forma gratuita. Até para que a gente possa alimentar mais ainda esse sentimento de culpa da Linda. Mas é que eu não vejo razão para que o filme tenha se desenhado dessa forma. Entendeu? Eu acho que o filme poderia ter... Eu não vou falar assim, o filme poderia ter pego mais leve. Não, eu acho que o filme poderia ter se desenvolvido de uma maneira melhor e que a gente pudesse enxergar que existe o ódio ali, né, pela mãe, assim, um ódio materno, né, tipo assim, caralho, como eu odeio mães que têm filhos com deficiências, com problemas, né, mas eu acho que o filme peca nisso, né? Então, assim, 3,5 estrelas tá de excelente tamanho. Perfeito. Legal. Sabe o que eu ia falar, Augusto? Você falou das considerações médicas que você não ia fazer, mas eu fiquei bem curioso. Tem alguma assim específica que você ia fazer? Cara, aquela cena dela arrancando a sonda, tipo assim, rapaziada, aquilo ali não existe. Aquela sonda tinha no mínimo 10 metros. Ela vai enrolando no braço assim como se fosse bombeiro. Tipo, é uma situação de humor aí, eu acho que pelo exagero, assim, mas nada a ver, tá ligado? E assim.
A médica também, super invasiva, assim, né? Tipo, cara, eu não quero te culpar, mas já te culpando, assim, ó, sua filha não tá atingindo a meta de peso. Mas, tipo assim, tá ligado? Tipo, porra, sabe? Ô, Gus, informação. Ah, Essa médica aí é a é diretora. mesmo? Caralho, vagabunda. Caralho. Cara, mas ela faz um ótimo papel de médica cínica, né? Parece que ela tá debochada o tempo Cara, todo, o mano. É tempo absurdo. todo, assim, toda a frase dela. O tempo É todo. tipo assim, naquela hora que ela foi falar lá com a outra mãe, eu falei, ela tá sendo ignorante, que eu também, gratuitamente, assim. A mulher tá chorando, eu falei, É a pior médica do mundo. é uma das piores, assim. Competindo ali Então, com... isso corrobora pra sua crítica, Gus. total, Que sim. todo É, mundo sim. é filha Sim. é filha da Vacilo. É. Então é isso. Boa. Fechou então. Acho que é isso. Valeu por mais aí, uma sessãozinha, galera. E nos vemos aí na próxima. Beijos e até logo. beijo. Tchau.